Salve, humanos e não humanos. Eu sou Mercy Rocha. Eu sou Ricardo Rosseto. Nós estamos aqui hoje para mais um programa Crer e Ser. Hoje a gente vai estar naquela vibe do quem não conhece, não reconhece. A gente está com uma pessoa diferente hoje aqui, que é o criador da rádio Paranormal.plus e da Soulcast Web Rádio, da revista Sétima Frequência, o Henry Lodakos, mais conhecido como Edu. Vou pedir para ele se apresentar e a gente vai bater um papo sobre muitos assuntos relevantes e que quem não conhece não reconhece. Então, quem ouvir aqui vai reconhecer daqui para frente. Ou será que é Edu mais conhecido como Henry Lodakos? Ao contrário. Para nós é Edu, né? É, porque no meu trabalho lá de produção de audiovisual, eu sou bastidor total, né? Uhum. Então, meu nome não vem, não aparece, né? Nem rede social pessoal eu tenho. Só como Henry Lodakos. Aliás, boa noite para todo mundo. Boa tarde, bom dia, que a gente está gravando aqui em São Carlos. Vai falar o dia? Pode falar o dia. Pode falar? Hoje é dia 17, né? 17 de abril. 17 de abril de 2026. Que está com uma... Por enquanto, até meia-noite. Uma conjunção astral poderosíssima. Um stellium com quantos planetas? 9 planetas, agora eu não me lembro. Mas é uma coisa que a nossa humanidade não vai se lembrar. Nós que estamos encarnados não vivemos o stellium de hoje e talvez não vivamos outro. A distância para acontecer novamente, é isso? É. Quantos anos? Tem ideia? Então, a gente não tem... A gente voltou e não conseguiu achar. Bom, para mim, se for mais de 20 anos, provavelmente já não passo por outro. Mas em 2000, com certeza. Na minha idade, já não dá para imaginar que eu vou ver outro, então. Mas, com certeza. É uma energia muito bem-vindo. Muito obrigado do convite. Estou aqui em São Carlos, minha família mora aqui, embora não seja daqui. Gosto muito da cidade, muito quente. Estou escondido aqui, estou de bermuda e sandália havaiana. Para aguentar o calor daqui. Aqui dentro tá meio friozinho, né? Por conta da gravação. Mas lá fora tá um calorão. Essa é a proposta, é o que vem de dentro, não o estereótipo. Muito bom. Então, isso é muito bom. Então, eu tô aqui. Então, fala um pouco de você, sobre o teu trabalho, o que você está trazendo. Eu sou formado em administração de empresas, sou jornalista também. E esse pseudônimo de Henry Lodakos eu criei quando eu fazia a faculdade nos Estados Unidos ainda. Tinha um professor que pedia pra gente assinar os trabalhos à mão, tá? Tudo manuscrito, né? Tô falando dos anos 80. E na Northeastern University, lá de Boston. Por pseudônimo. E Henry Lodakos são as inicial do meu nome e dos meus monte de sobrenomes que eu tenho depois. E continuo sempre, estudei, tenho de uma forma ou de outra, estudo ufologia há praticamente 40 anos também. E aí quando eu resolvi ser ufólogo, atuar muito, trazer as informações que eu tinha guardado, lançar os livros, eu criei um alter ego para ser um pouco diferente do Edu Henschel, que é produtor, né? Que eu sou produtor de cinema e de audiovisual. Aí eu criei o R, trouxe de volta, ressuscitei esse alter ego meu, que é o R. Lodakos, né? Então, eu assino todos os meus livros dessa parte de exopolítica e ufologia como R. Lodakos. Você estava falando pra gente, antes de começar, dessa mudança, né, da nomenclatura de ufologia para exopolítica. Faz um pouco pra gente. Eu não quero ser um ditador de regras, né? Mas agora, no finalzinho de fevereiro, que eu tive lá com o pessoal em Washington, lá para dar a minha pequena contribuição para pressionar para a liberação dos arquivos lá que estão no Congresso americano, a gente conversou e a gente chegou à conclusão que a ufologia em si, que é só o estudo de onde... Só não, né? Que é o estudo de onde as naves apareceram, que tipo de nave, quais são os seres, já não deve ser o nosso foco agora. Porque para a gente já é líquido e certo, sempre foi, desde que a gente começou a estudar isso, mas até publicamente, líquido e certo de que todas essas coisas, elas existem e são reais. Guardadas as devidas proporções daquilo que se inventa por aí também, né? E que o importante agora é estudar os efeitos dessas descobertas na sociedade humana e a relação dos governos humanos com esses alienígenas, com essas entidades alienígenas, né?
não só relação com as entidades inteligentes, né? Que a gente aí estaria falando de uma coisa ligada que seria exodiplomacia, que é uma relação como existe entre países, né? Terá que haver essa relação entre os humanos da Terra e esses seres, mas a exopolítica, ela também trata de, vamos supor que a gente descobre um planeta que tenha um ecossistema de vida, né? De haver uma política de preservação desse ecossistema. Então, isso também está na exopolítica ligado a um outro assunto que eu também tenho um livro que se chama exobiologia, né? Então, a gente acha que essa é a nova fase que tem que substituir a ufologia. A ufologia é um braço da exopolítica, de onde vem informações de contato, de linhagens dos seres. Isso sobe uns andares e vai para um grupo, né? Ninguém quer fechar isso, não é um grupo fechado, mas vai para um grupo que transforma isso em ações ou não ações dos humanos com essas informações, com esses seres. Então a gente engloba toda essa nova perspectiva numa palavra que a gente chama de exopolítica. Alguns usam exodiplomacia. Eu escolhi exopolítica. Exobiologia, quando você fala de cuidar do ecossistema, deixa eu ver se eu entendi. Daqui para fora ou de fora para dentro? Seria o quê? Um tratado para que se preservasse o ecossistema terrestre ou vice-versa? Não, é isso também. A exobiologia em si, ela imagina a biologia da Terra. Sim. Que ela descobre lá um ser, essa samambaia aqui, né? Ela classifica taxonomicamente essa samambaia, é um vegetal do reino das Brebros Blobos. Eu não sou botânico, tá? Devia ter dado outro exemplo, devia ter falado, sei lá, de elefante, de cavalo, que eu saberia a árvore toda taxonômica dele. Mas classifica esses seres vivos taxonomicamente, não só os seres que vocês conhecem bem, que vocês são estudiosos disso, esses seres alienígenas, que nós estamos mais acostumados com relatos deles, desde Greys, arcturianos, também multidimensionais, que a gente vai conversar disso, você tinha dito também, né, aqui. Mas bactérias. Quando a gente fala de alienígenas, nós não estamos falando só do super evoluído arcturiano que vem aqui numa nave mãe gigantesca que está camuflada e que tem 150 quilômetros de comprimento, que está aí na exosfera. Quando a gente fala de exobiologia, a gente está falando de uma bactéria que ela pode ser encontrada no planeta Zorp, que orbita a estrela Blimblos, né? E aí você tem que classificar esse ser taxonomicamente, igual reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, igual qualquer ser vivo do planeta Terra. Você coloca esses seres classificados dessa forma e você estuda o ecossistema deles. O objetivo da nossa análise assim, um pouco pueril da exobiologia é principalmente para a preservação deles. Sim. Eu não tenho a menor dúvida que vai vir, eu não posso falar o nome da empresa, mas vai vir X empresa americana lá que faz umas coisinhas que se usa em conflitos e vai falar, deixa eu pegar essa bactéria e ver se eu descubro alguma coisa aqui para eu faturar alto. Entendemos. Né? Isso vai acontecer porque é a regra da humanidade, né? Então a exobiologia, ela trata desse estudo, é a biologia de seres que não habitam o planeta Terra. Qual que é a atmosfera que ele vive, né? Podemos ter uma relação com esse ser, mesmo eles não sendo inteligentes? Nós mesmos podemos pegar um ser que mora no planeta tal e que ele é bioluminescente, qual que é o DNA dele, o sistema de vida dele é baseado num DNA parecido com o nosso? Dá pra gente aproveitar algum trecho do DNA dele para a cura de uma doença, para a cura do câncer no fígado? Vai muito mais além. Então. Vai muito mais além. Então essa é a exobiologia. Entendi. Formas de vida em geral, né? Que não são do planeta Terra. Não só os aliens que a gente tanto fala, os Greys, tem aquela palavra lá, os lagartixas, que a gente não pode falar, porque o YouTube coloca aqui embaixo, porque são eles, né? Coloca aqui embaixo o disclaimer, né? Mas justamente uma bactéria ou outras formas vírus, formas de vida que a gente nem
imagina, né? Então, eu tenho o livro, né? Exobiologia. Amanhã nós vamos conversar disso no nosso evento aqui, né? E aí você tem, dependendo do tipo de atmosfera do planeta, do tipo de gravidade, a composição do solo, você vai ter um tipo de ser em que se baseando na nossa evolução aqui no planeta Terra, que a gente acredita que faz sentido ser uma lei universal, a evolução da forma como ocorreu aqui, a minha corrente de estudos acredita que é uma lei universal, onde o mais adaptado, ele passa à frente o gene dele. Então, nós estamos levando em consideração de ser o mais adaptado e de ele ter um código genético, que ele passa adiante. Mas a gente pode vir a descobrir uma coisa completamente diferente de um código genético. Né? Você pode, em vez de ser um código genético, pode ter civilizações ou bactérias que passem a maior qualidade dela, a maior chance dela deixar descendentes com características adquiridas ao longo da vida dela. Né? Que é um pouco parecido com aquela epigênese, alguma coisa assim. Então, vamos supor que eu, nessa vida, eu vim pra cá. Eu sou baixinho, eu tenho 1,65 m de altura. Mas eu sou um super jogador de basquete. Que não tem nada a ver com a minha genética em si. Mas aí, o meu filho, por eu ser esse super jogador de basquete, ele nasce um super jogador de basquete também. Pode ser que a gente cruze com algo assim no universo, né? Então, as hipóteses são de pirar mesmo. Quando se fala de universo, né? Quando você vai ver o tamanho que tem... A gente vai falar disso amanhã também, é o primeiro trecho da palestra, que é o nosso tamanho nesse universo aqui, que provavelmente é um universo no meio de infinitos universos, dentro de um outro universo, que está do lado de infinitos outros universos, que estão na bolinha de gude de um alien que está jogando no quintal da casa dele, dentro de um planeta, dentro do sistema solar, dentro... não dá para assim, acho que a gente não consegue conceber, né? Você imagina, mas ter uma concepção real disso é muito, muito complexo, é muito complicado. É complexo, mas amanhã a gente vai ver, vocês vão ver. Só para deixar para curiosidade. Vai ter que fazer outra palestra dessa no futuro, porque vai ter muita gente aqui que perdeu, vai ficar bastante curiosa. Vamos fazer tão pertinho de São Paulo. Perguntas, né? Muitos questionamentos, né? Mas é muito interessante isso, une, né? Universos, já está dizendo. Não tem fora, não tem o outro, né? Não, e além de ter os universos aqui da 3D e da 4D, você tem a multidimensionalidade. Que piora um pouco o quadro. Não é o meu campo de especialidade, muito embora eu tenha, até nos meus livros eu fale bastante de seres, de alienígenas multidimensionais, porque tem eu tenho muita documentação sobre isso, principalmente de pessoas sobre hipnose, e eu acredito que durante aquele período que esses nossos políticos fizeram a gente ficar em casa, né, que não era para ninguém ficar em casa, não era para ninguém deixar de tomar sol, mas eles fizeram o que eles quiseram, né? Eu acredito que eu tenha tido essas telas mentais, que eu até coloquei no livro, né? Eu acho que essas telas mentais que eu tive, desse contato com alienígenas, alguma parte delas existe uma dose da minha imaginação, que eu não soube separar da tela mental, eu não sei qualquer outro. Mas depois que eu lancei o livro e tanta gente viu, principalmente o Aliens Entre Nós, que, modéstia à parte, é um sucesso no mundo inteiro. Ela virou base de um novo estudo de alienígenas no mundo inteiro, porque ninguém tinha feito nada parecido no mundo, nem nos Estados Unidos. Né? Tão bem descrito, tão bem feito, né? O livro é muito... Modéstia à parte, realmente foi. E vou falar, eu fiz esse livro inteiro, sozinho, em um mês, inclusive todas as artes, cada arte daquela que tem lá, eu joguei fora 90 artes, que eu falo, não é isso, não, é isso. E aí eu não queria lançar, mandei imprimir 10 exemplares.
Aí eu olhei e falei, puta, tá bonito, hein? Não sei se isso aqui é loucura sua. Tem que internar você tá meio doido, né? Sai da caixa, né? Aí eu fiz um desses 10 exemplares, eu dei pra Mônica de Medeiros, no dia que ela foi no Paranormal Experience. Eu tenho até de vez em quando eu posto esse vídeo lá no Instagram do r.lodacos lá. Aí a Mônica olhou e falou assim, isso aqui é perfeito. Ela falou, é perfeito. Esses seres X, que a gente não pode falar o nome, são perfeitos. A descrição é perfeita. Eu nunca tinha visto isso. Ela falou, sirianos, é exatamente assim. Como é que você conseguiu fazer isso? Porque eu usei inteligência artificial para desenhar, que hoje é um negócio banal, mas eu fiz isso 4 anos atrás. Quando a IA era por código. Né? Ninguém fazia, né? Ninguém fazia. Então eu mostrava um desenho daquele que tem aquela alta definição, a pele, você vê poros e tudo mais, já 4 anos atrás. E as pessoas falam assim, Edu, você virou ilustrador? O que você contratou para fazer esses desenhos? Só que parece fotografia. Mas não, fiz com inteligência artificial. Fez com o quê? Fiz com inteligência artificial. Software tal. Eu nunca ouvi falar. E aí as pessoas começaram a me encomendar desenho. Não, não. Isso aqui é pros livros. Aí eu fiz os 4 livros da série Aliens Entre Nós, que é o Aliens Entre Nós. Logo depois eu soltei o Grace. Soltei os Sirianos. E soltei o Avistamentos e Abduções. Eu fiz os 4 livros em 4 meses. Sem editora, eu fiz tudo. Mas é muita coisa, texto, né? imagem, ele é todo quadradinho, né, que é meu estilo, mas a diagramação, banquei impressão e tudo mais. Aí depois eu fiz os 3 livros dessa série nova que é mais científica, que é da exopolítica, exobiologia e o protocolo de interrogatório Alien, que é o único livro que tem no mundo sobre... que está liberado para o público, né? Sobre como deve ser feito do ponto de vista jurídico, científico, de proteção biológica, um interrogatório com um alienígena ou que se entregue ou que seja capturado. Né? Que tipo de pergunta tem que fazer, como é que você vai estabelecer, você vai conversar com um ser que ele, por exemplo, ele não tem ouvido, ele é telepata. Como é que você se comunica com ele, né? Você pode usar cores, mas ele ouve, você pode usar música, você pode usar ritmos. Então, esse é o livro, que é o Protocolo de Interrogatório Alien. Esse não tem... Eu não achei em nenhum lugar do mundo um livro que tivesse esse conteúdo. Eu sabia que tinha, mas não sabia que era liberado para... eu fiz poucas cópias impressas, né? Mas eles estão no Hotmart, disponíveis para download lá, tem um valor simbólico deles lá. E essa plataforma exige que o impresso, a menos que eu tenha entendido mal o contrato, também seja exclusividade deles. Falei, então, nem vou fazer impresso mais. Às vezes eu faço vou viajar para os Estados Unidos, imprimir agora, levei uns para o Japão ano passado, e não vou fazer impressos mais. Eu gosto do impresso. Eu também gosto de impresso, eu gosto de PDF. Não. Eu tenho um de cada lá guardado. Uma hora talvez eu imprima mais. Nós gostamos muito de ler livro físico, né? Eu gosto. É da nossa geração, né? Devagarzinho, eu trouxe um presente pra ela aí, do Carlos Torres. Um abraço pro Carlos Torres, gosto muito dele. Devagarzinho nós estamos contando a idade, né? Você falou 20, já foi 30, 40, tá chegando lá. Eu faço 60 em julho. Maravilha. Se eu chegar até lá, faço 60. Falta pouco, você consegue. Vamos ver se eu dou umas braçadas até lá ainda. O Ricardo faz em maio. Faço em maio, Tamo ali. Você mora num sítio, eu moro em São Paulo, na selva de pedra lá, respirando dióxido de carbono, óxido de enxofre, hidrocarboneto o tempo todo. Por isso que eu não cresci. Você falou uma coisa muito interessante em relação à comunicação. Porque a gente tem aquele arquétipo de que eles vêm, eles são superiores e eles vão se comunicar, eles vão comandar, né? E eles são mesmo superiores? Quem são? O que querem? São perguntas fáceis para você. Olha, eu não vou saber te responder assim, é isso, mas eu diria que para eles terem a tecnologia, de qualquer lugar que eles venham, é muito, muito, muito distante daqui. Né? Sim. Isso. Distâncias inimagináveis, que a gente também vai falar disso amanhã. Né? Então, eles detêm uma tecnologia que a gente só imagina que seja algo ligado a portais.
ou entrelaçamento quântico, que o cara, ele viaja sem precisar se mover. Né? Igual o filme Dune lá, Travel Without Moving. Ele entra num buraco no ponto A, automaticamente ele sai num buraco no ponto B, do outro lado do universo, em tempo real. Né? A gente acredita que haja civilizações que têm essa tecnologia, né? E que eles já estão aqui desde sempre, desde muito antes de o Homo sapiens existir aqui, tanto que há a história das duas guerras galácticas aqui que envolveram o planeta Terra. Uma que teria sido na época do final do Triássico, lá, dos dinossauros, que culminou com a eliminação dos dinossauros, que seria um projeto civilizacional dos lagartões, sem autorização de um conselho galáctico. Isso aqui é quase que uma religião que nós estamos falando, porque a gente está falando de uma criação, de uma autorização, uma autorização para haver uma civilização lá, né? Essa teria sido a primeira guerra intergaláctica que envolveu o planeta Terra, junto com a Confederação Intergaláctica. A segunda guerra teria sido na criação do Homo sapiens por volta de 200 mil anos atrás. Super recente. Né? Então, eles já estão aqui há muito tempo, eles já vigiam a gente, eles estão no meio de nós mesmos. O dono da Kitanda aqui, o seu Toshiro, na verdade, ele é um Grey. Esse tipo de coisa mesmo, Men in Black, do filme Men in Black. Né? E pra mim, esses filmes top de Hollywood, top, eles são uma licença poética para contar a verdade. Porque esses caras sabem de tudo. O Spielberg agora em junho, 6 de junho, vai lançar o livro, o filme novo dele, o D-Day, o dia Disclosure, o dia que vai se contar. Tem uma teoria da conspiração que assim que ele lançar o filme... Eu não tenho a menor dúvida disso. Ele é da cúpula mundial. E é gênio. Ele é gênio. Então, falaram pra ele, prepara aí. Esse pessoal, assim, o Spielberg é bilionário, tem acho que 7 bilhões de dólares de patrimônio pessoal. Né? Então, pra ele, ele não precisa pedir financiamento pra ninguém pra fazer esse filme. Né? Mesmo porque ele tem o nome dele, se ele falar, eu quero fazer um filme, vão vir todos os investidores do mundo falar quanto que eu ponho no seu filme, né? Fácil. Então, devem ter chegado pra ele e falado assim, tá na hora de encomendar um filminho assim, viu? Se você já fez o contato imediato do terceiro grau, explicou como que é, pra mim é perfeito a forma, do ponto de vista científico e prático, a forma com que os humanos fazem aquela recepção da nave mãe que desce lá na Devil's Tower, que esse ano eu quero ir pra visitar a Devil's Tower, lá no Wyoming. Aquele monumento, assim. Aquele monumento não, né? Dizem que é uma pedra, tem gente que diz que é um tronco gigante fossilizado, né? É estranho realmente, né? Que aquilo é uma formação rochosa muito diferenciada para ser o que dizem que é, né? E eles se comunicam por música com os alienígenas, né? E eles já começam, eles vão para a Índia, ouvem a música que veio do céu, aí eles traduzem, eles chegam à conclusão de o que essa música significa e fazem uma composição em cima para responder aquilo, né? Contatos imediatos do terceiro grau, 1977, é imperdível. E foi ele que fez. Aí já começou a introduzir o tema. Essas coisas elas têm que ser graduais mesmo. Porque você imagina. Eu já imagino hoje o que vai virar, né? Se for muito brusco, é um colapso mundial, começando pela economia. Total. E tem a teoria da 2030, né? Que... do plano que as elites têm de 2030, não sei se, tá em pleno vapor. Não pode falar aqui. Você vai pôr no YouTube? Não pode. Não fale disso aqui. Tá. E eu acho que eles não vão conseguir. Eles não vão conseguir. Porque eles deixaram escapar uma coisa. A internet. Não era para ter. Se não tivesse a internet, nós já seríamos escravos amordaçados, trabalhando numa mina de carvão
na Namíbia. Mas não está muito diferente disso, né? Mas a gente ainda tem um respiro de liberdade. Por isso que todos os governos autoritários do mundo, né, querem censurar a internet. Sim. Mas é bem claro também que eles estão com pressa, né? Estão Eles acelerando querem o fazer processo. isso com pressa, mas assim, não tá fácil para eles. Só que como eles têm todo o dinheiro do mundo, literalmente o dinheiro do mundo é deles, ainda mais agora que o dinheiro é digital, eles criam as crises que eles quiserem. Quem falou que o petróleo é raro? Quem falou que é raro o petróleo? A água mineral custa 7 vezes mais caro que o petróleo. Água mineral. O petróleo ele não é raro. Ele é mantido escasso. Que é para ele ter um valor. Sim. Né? E então, eles controlam tudo. Se eles quiserem amanhã, se eles decidirem amanhã que o preço do algodão vai aumentar 20 vezes, eles aumentam. Porque eles são donos das bolsas de commodities, então eles já aumentam ali. Eles falam que teve uma praga na cidade de Pingwang-Ming, na Tailândia, onde fazem 80% do algodão, e vai ter uma safra, pagam a mídia para divulgar isso. Acabou. Perfeito. Acabou. Você não se veste mais de algodão porque... Aqui eles já começaram a anunciar um super El Niño que vai acabar com o sul, vai deixar o sul debaixo d'água, sudeste, norte e nordeste, secas absurdas. E não vai acontecer nada disso, vai acontecer tudo que sempre aconteceu no planeta Terra. Às vezes eu vejo até alguns espiritualistas, com todo respeito a ele, que eles falam assim, nossa, nós estamos num momento horroroso da humanidade, vulcões, terremotos, tsunami. Eu falei, gente, isso é a constância do nosso planeta, já foi muito pior. Não, e guerra? Nós estamos vivendo num momento de paz. Você não viveu na Idade Média para saber? Tem guerra ali naquele canto, o mundo estava em guerra constante, até todo mundo brigando com todo mundo até 200 anos atrás. Eles não conheceram o Gengis Khan e companhia, Gengis Khan, eu cito Gengis Khan em um dos meus livros, porque foi uma das canalizações que eu recebi, se eu não me engano, tá no livro Sirianos, falando de Gengis Khan. Gengis Khan foi um demônio, foi um karma que foi jogado aqui no planeta Terra ele foi um desgraçado, né? E hoje, eu acho que 5% da humanidade são descendentes diretos de Gengis Khan, porque ele saía e ele fazia coisas com as moças lá, que geram bebês, né? Em todo lugar, e era assim, o cara era um animal, né? Então ele deixou a herança genética dele aí, que não tem nada a ver com ele, a maldade dele, né? Você tem várias etnias no mundo. Aqui não estou querendo ser politicamente correto, não, é o que eu acho mesmo. Várias etnias que são descendentes deles, os próprios mongóis lá, e cultuam o Gengis Khan não como um deus, mas é um grande herói dele, porque é um herói deles, né? Levou das estepes lá da Mongólia até direção lá o Oriente Médio, quase chegou na Europa, né? Mas o cara é uma desgraça, né? Não, o que ele matou de gente. Aí, se for pelo seu enfoque, você vê que, se você for voltando na história, todos eles passaram, nós somos aqui, né? É interessante. E o que deixou Gengis Khan? Nada. Deixou herança genética, não deixou nada. Não deixou uma arte incrível, não dá nem para comparar com os romanos. Os romanos deixaram, inclusive, a língua que nosso amigo fala como cigano, o romani, né? Deixou a nossa língua portuguesa, né? Que descende do latim vulgar, né? Lá da Península Ibérica, lá dos lusitanos, o nosso alfabeto, né? Então, aí sim, você tem uma herança civilizacional. O Gengis Khan só deixou morte. E como a gente estava até dando uma desviada do caminho, né? O Gengis Khan era um alienígena que veio aqui para atazanar a vida de todo mundo. Encaixamos ele na história. Mas assim, o que nós estávamos falando, eles tá bom, eles estão chegando. Para aqui, qual é a ideia deles? Já deles? estão aqui há muito tempo, né? As ideias deles podem ser várias. Desde trazer um benefício para a humanidade mesmo, real, o pai cuidando dos filhos,
uma relação cultural e comercial. Ah, olha, vocês têm aqui muito ouro. Eu preciso de ouro. Outro dia, num evento meu, eu falei de ouro, eles podem estar atrás de ouro. O cara falou, pô, Helodax, a troco do quê? Um alienígena vai querer fazer ouro. Ele vai fazer brinco, vai fazer colar. Falei, pô, você acha que ouro só serve para isso? O ouro, ele é um metal incrível, ele é metal mais dúctil. nobre que existe, Ele não zinabra, ele não estraga, ele não reage com outras coisas, não contamina. Ele é usado na eletrônica fina, ele é usado em um monte de coisa. O ouro, com certeza, é precioso no universo inteiro. Talvez não seja raro no universo inteiro, né? O ouro que tem aqui na Terra, ele veio de explosão de supernovas, né? Que pulverizou isso aí. E quando essa nuvem, literalmente de ouro em pó, né? Não estou falando pó fino, né? Porque o pó pode ser do espaço um pedrão desse tamanho, assim. Ou muito maior, inclusive. E passou aqui pelo planeta Terra, ficou aqui. Não é daqui do planeta Terra. Foi feito dentro de umas estrelas, assim, como a maior parte, a gente vai falar disso amanhã também, a maior parte dos elementos químicos que estão aqui no nosso corpo, né? Sim. E aí ele entendeu. Então, é verdade, tem eletrônica, né, computação. Será que eles têm uma computação baseada com 0 e 1 como a nossa? Pode ser uma linguagem universal, 0 e 1. Né? A matemática tende a ser uma linguagem universal. Uhum. Aí fala, então entendi. Entendi por que eles podem estar atrás de ouro aqui. Podem estar atrás de genéticas diversas, não só humanas, como... eu quero pegar aquela água viva lá e ver como que ela consegue ser transparente, um ser totalmente transparente. Eles podem querer isso, né? Uhum. Então, e podem ser simplesmente, não dá pra descartar, serem maus. Um planeta aqui pra eu destruir ou pra eu caçar, não tem lá aquela franquia de filmes eles chamam a Witcher, né? O ser... o Predador, que é uma civilização que vive unicamente para caçar, né? Eles só vivem para ter a honra de serem caçadores. Então eles vão para um lugar e matam quem eles querem para caçar, para mostrar depois, para se gabar. É possível. O ser humano também faz isso. Então. Nem todos, mas sim. Bom dia, boa tarde, boa noite de novo. A gente vai continuar o nosso papo aqui com o Edu, para as rádios Paranormal.plus e Soulcast Web Rádio. E a gente já bateu meia hora de papo aqui, papo muito legal. Quem quiser ver, volta lá para ver o programa anterior da rádio. E no YouTube a gente vai dar sequência, então. De volta com o Edu. Volta com o Edu ou com o Helodax? Qual que você quer aqui? Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Né? Vocês viram que eu tô com camiseta da rádio pra fazer o jabá, né? Pra fazer jabá. Senão minha chefe me demite, lá da Paraíba. A Lu, beijo pra ela. Então, conta pra gente da sua viagem nos Estados Unidos. Tá. Eu tenho ido pra lá uma vez por mês agora. Esse ano eu resolvi fazer esse trajeto. Talvez eu não vá em junho, porque eu tenho planos de ir pro Japão em junho. Embora a gente já tenha palestra marcada, junto com vários outros comunicadores da rádio, Paranormal.plus, em Toyota, no Japão, no dia 26 e 27 de setembro. Mas eu quero ir agora, inclusive saindo daqui, eu vou entrar ao vivo lá com o Japão, pra gente conversar sobre isso, essa ida minha, talvez em junho, pro Japão, pra fazer algo exclusivamente nessa parte de alienígenas e de conexão estelar. Legal. Né, que é diferente de origem estelar. Eu tenho feito algumas consultas essa parte de conexão estelar, e algumas pessoas dizem, a mesma coisa que origem estelar. Não é origem estelar. Você pode ter uma origem estelar e sua conexão atual ser outra. É como eu digo para a Laísa Shimada, que é a nossa produtora lá no Japão. É como a sua origem é Brasil, ela nasceu no Brasil. Qual é a sua conexão? Sua conexão é com o Japão. Hoje já há muito tempo. Então essa conexão, né? Eles querem que eu vá lá falar disso. Então estão tentando viabilizar essa minha ida para lá. E nos Estados Unidos a gente tem esse grupo que é formado por jornalistas, ex-militares e alguns ufólogos
que estão utilizando dos instrumentos da democracia norte-americana lá para pressionar o governo americano a soltar as informações, né, com prudência. A gente sabe que não pode soltar tudo, e eles já estão soltando, eles estão cumprindo a promessa, né? O governo americano está fazendo, eu acredito que um trabalho positivo, é que o atual presidente americano, ele ame-o ou deteste-o, né? Eu gosto dele. Eu acho que ele é grosseiro em alguns aspectos, eu acho que ele faz umas bobagens que lembra muito um ex-presidente nosso aqui, de falar umas bobagens, mas ele está fazendo um grande trabalho para o país dele. As pessoas reclamam que, não, isso aqui só é bom para os Estados Unidos. Ué, o cara é presidente da onde? Do Uruguai? Vai fazer um negócio que é bom para onde? Pro Vietnã? O cara tá atrás botar a manteiga no bife dele, não dos outros, né? E eles estão... E ele tá botando à frente essa história das informações, sim. Tá? Eu tô gostando. É muito interessante. E como nós estávamos falando anteriormente, né, sobre essa questão que eles vêm fazer, se são bons, se não são bons, isso tem a ver com a linhagem deles, ou seja, quem eles são, né? Os greys são assim, os sirianos são assim, se você puder... Tem sim. Essa generalização do que a gente tem estudado, parece que ela pode ser feita. Se você pegar os seres que a gente chama dos seres de luz, que inclusive tem tanto multidimensionais como aqui na nossa 3D/4D, que por exemplo os sirianos, você pode ter tanto na origem deles como multidimensionais, como entre nós aqui, né, 3D, palpável, porque eles baixam a vibração. Perdão. A Suzy Maria falou isso recentemente no programa dela. Eles baixam o padrão vibracional deles para eles virarem matéria de novo, né? E quando eles fazem isso, eles viram mortais. Não é que eles eram imortais. É que para o nosso tamanho para a nossa longevidade humana, poder viver 1 milhão de anos é praticamente uma imortalidade, né? Eles passando para uma realidade material, parece que vivem 20, 30 mil anos, que já é os arcturianos parece que 80, 100 mil anos, que já é um span de vida gigantesco, porém infinitesimal perto do estado natural deles de ser ultra evoluído, que não tem limite de tempo, de espaço, né? Não tem mais doenças, né? Então, esses seres multidimensionais, todos eles são positivos, todos eles são seres que a gente pode chamar que são seres do bem. Eles evoluíram a um ponto perto da criação, perto do conceito qualquer lá de Deus que eles tenham, que eles simplesmente não precisam fazer nada mal para eles se sentirem completos. Aí quando você vai para os seres que são físicos, exatamente como nós, porém eles são muito mais evoluídos tecnologicamente que nós, porque eles têm milhões de anos de evolução na frente da gente, que são os greys, os insetoides, aqueles que a gente não pode falar o nome, as lagartixinhas, né? Principalmente esses, né? Esses seres você vai ter... eu diria que são como pessoas mais para o mal mesmo. Estão pensando mais no interesse deles mesmo. Nós somos uma civilização para ser usada por eles, para ser aproveitada por eles e insignificante para eles, que a gente até usa isso na literatura aí. O Lovecraft criou esse conceito lá na virada do século XIX para o século XX, lá nos 1910, 1920, que é o conceito de horror cósmico. Que esses seres cósmicos, eles desprezam o humano. Não é nem que eles levem em consideração a civilização humana. É como você entrar na sua cozinha e você encontrar uma barata. Você não vai pensar na família da barata, na sociedade da barata. Se a barata teve um dia ruim, você vai pisar na barata. Esses seres, eles podem pensar assim da gente. Não, esses seres humanos, Lovecraft fala disso, do horror cósmico, né? Literalmente seres, quase deuses, né? Que eles chamam os antigos, né? Que vieram pra Terra assim e destruíram tudo. Assim,
De eu fazer assim, ó, nessa mesa aqui, eu com certeza tô matando uns 150 ácaros. Né? Não tô vendo eles, mas também não perguntei se eles estão aí. Não perguntei se eles têm planos pro futuro, se o filho vai fazer faculdade, se vai comprar carro novo. Só matei. Quer dizer, na verdade eu nem só matei, eu nem levei em consideração que eles existem. Então esses seres, eles podem tratar os humanos assim. Parece que os Greys seriam empreiteiros do universo. Você quer terraformar um planeta, você contrata os Greys com a tecnologia deles, em 200 anos eles te entregam um planeta pronto com as características que você quer. E você vai pagar para eles o que eles querem. Pô, então pagar com dinheiro? Pagar com o que eles querem. Né? Não é dinheiro, pode ser com água, pode ser com dinheiro, pode ser com ouro. Você não vai pagar os caras com Guarani paraguaio, mas vai pagar com o que eles querem. Né? Tecnologia. Então, e que são 80% dos avistamentos no planeta Terra, avistamento de naves e abduções e avistamentos de alienígenas no planeta Terra são de Greys. 80% de uma espécie só. Né? E os filmes também, acho que 90 e poucos por cento são do Grey, né? E já tem catalogado quantas espécies são conhecidas? Os Greys, eu tenho, de que eu peguei de documento de hipnose, eu tenho uns 20 catalogados. No meu livro Greys tem lá escrito todos. Tamanho você tem desde 60 centímetros até 2 metros de altura, igual um ser humano. Você tem o anãozinho e você tem o jogador de basquete de 2,82 metros. Né? E eles têm várias cores, né? Vários tons de pele. Você tem os que não usam roupa porque eles não têm problema de radiação, pode até ficar fora de uma atmosfera que eles aguentam, que a gente chama de Greys, exploradores lunares, que são, dizem, né? Não sou eu que vi, mas de depoimentos que eles já foram vistos na superfície da Lua, aparentemente consertando espaçonaves sem roupa nenhuma, no vácuo. Né? Bom, mas aí a pressão interna, sim, a pressão interna, só que você tem um ser aqui no planeta Terra, que parece eles chamam de urso d'água, vocês já ouviram falar? Não. Tardigrado, chama o ser. Ele é minúsculo. Sim. É do tamanho de um pouquinho maior que um ácaro mesmo. O tardigrado, você pode deixar ele no espaço sem ar, sem gravidade, com radiação pesadíssima, Que ele sobrevive. em atmosfera negativa, né? Quer dizer, sem pressão, e ele sobrevive. Você traz ele de volta, ele sai andando, né? Então, e ele é totalmente diferente. Ele é um ser que é difícil de entender como é que veio parar aqui. Eu acho que ele deve ter vindo parar aqui realmente no meteorito, alguma coisa. Porque ele tem, ao contrário da maior parte da fauna do planeta Terra, tirando os insetos, que é de 4 patas, né? Bípedes e 4 patas, ele tem 6. Né? É o único. Né? E ele não é um inseto. Né? Então, da onde veio esse bicho? Bem diferente do convencional, né? Ele parece uma almofadinha com um biquinho assim, 6 perninhas. Quando você falou, eu lembrei. Inclusive, eles mandaram ele pro espaço e trouxeram de volta para testar, né? Puseram ele no vácuo e não aconteceu nada com ele. Existe essa possibilidade de nós sermos criação de algum desses seres? Existe. Existe. Inclusive, também num conceito um pouco mais religioso, assim, de uma outra palavra que você não pode falar aqui. Começa com a letra A, N-U, Anu, né? Aquele passarinho Anu, sabe? Passarinho preto, Anu. Então, de que somos totalmente criação desses seres. Inclusive que esses Anus, eles seriam o conceito aí de Javé, bíblico, que eles seriam. Não, eu quero ser cultuado, eu gosto disso. Eu quero. Então, eu vou criar esse povo aí. Eu vou ser aquele Deus que vai falar, vai lá e faz isso com o seu filho por mim. Vai lá e... Tá vendo aquela tribo lá? Não quero ninguém vivo. Vai lá, Josué. Josué, vai ali, ó. Ninguém vivo, hein? Você acha que um Deus
faria isso? Daria esse tipo de ordem? Jamais, É né? difícil de acreditar. Isso é uma coisa bem complicada, porque aí você tem toda a Torá lá, né, que é base da... Se bem que Josué já não é Torá, né? Logo depois dos primeiros 5 livros do Pentateuco lá, né? Da Bíblia... A cristã tem também os primeiros 5 livros, né, que fazem a Torá. E Josué é o seguinte, que é depois do Êxodo, né? Que deu para mim o grande herói do Êxodo não é Moisés, é Josué, né? Moisés foi negociador, mas quem carregou o piano foi Josué. na minha opinião, de quem estudou 7 anos em Colégio Batista Brasileiro e tinha aula de Bíblia durante 7 anos, né? Não sou teólogo. E aí quem veio? Veio Jesus. E Jesus falou, não é nada disso. Que história é essa de pegar um animal e finalizar ele? Não precisa. Quem que está pedindo isso para vocês? Meu pai não está pedindo isso para vocês. Meu pai não quer isso, né? Tanto que eu vim aqui, eu vou ser o sacrifício final. Eu vou ser o último sacrifício, né? E eu vou mudar tudo. Acabou. Daqui em diante é diferente, né? E aí deu no que deu, né? Tem a hipótese aí. A hipótese, não, né? Porque o que aconteceu quando Jesus foi crucificado e teria morrido na cruz, né? Morrido Jesus de carne, né? Falam que apareceram naves mesmo, o livro lá, o Operação Cavalo de Troia, né? Que Chico Xavier não... a minha religião, quando pergunta qual é a sua religião? Eu falo, minha religião é Chico Xavier. Chico Xavier falou que esse livro... O Geraldinho contou isso pra gente, lá no Paranormal Experience. Geraldinho, braço direito do Chico Xavier, né? Geraldo Lemos Neto. Foi aniversário dele ontem. Parabéns, Geraldinho. Dia 16 de abril foi seu aniversário. E o Geraldinho falou, o Chico Xavier nos anos 90 me deu esse livro e falou, esse livro é verdade. O que o cara tá contando aqui, com Jesus, aconteceu. Né? E eu ganhei esse livro também de um amigo meu falecido, Luiz Francisco Copre Ribeiro. Morreu com 33 anos de idade, teve um ataque epilético, bateu o nariz no chão e morreu afogado no sangue. Ele era médico, e era fisioterapeuta e acupunturista. E ele me deu esse livro também nos anos 90 e falou, lê, porque essa história é verdadeira. E eu tenho um episódio no Paranormal Experience que eu falo só desse livro, só da Operação Cavalo de Troia. Porque eu conheci... Em 86, quando eu fazia a faculdade, quando eu estudava na Northeastern University, lá nos Estados Unidos, em Boston, eu conheci um cara. Quando eu conheci esse cara, foi antes o livro foi lançado em 80. O livro foi lançado nos Estados Unidos em 87. 87. Mundialmente lançado em 87, Operação Cavalo de Troia. Eu conheci esse cara em 86, mas ele já era uma super estrela americana, que é o General Alexander Haig. O General Alexander Haig foi chefe da OTAN no tempo da cortina de ferro pesada, assim. Era o Pelé das Forças Armadas Americanas. Foi secretário de Estado, se eu não me engano, do Ronald Reagan. Era um superstar. E na rua da minha faculdade, na Huntington Avenue, tinha uma loja de computadores, né, que hoje nem sucata é. E eles estavam lançando um computador da Commodore. E o Alexander Haig, ele era o sócio da Commodore, alguma coisa assim, ele era o garoto de propaganda. E ele estava lá divulgando, acho que chamava Amiga, o computador. E eu fui lá ver o tal do computador e vi esse tal General Alexander Haig, né? E ele é um dos caras citados na Operação Cavalo de Troia, um dos caras que participou, né? Falei, pô, o cara citou um cara que tá vivo, e o cara que tá vivo falou, bom, você tá falando meu nome aí? Você é louco. Bom, vou te processar, vou acabar com sua vida. O cara, tô falando, o general, o cara era chefe de todo o comando militar da OTAN na Europa. A importância desse cara. E o Benítez fala, o general Alexander Haig fez isso na Operação Cavalo de Troia. Falei, pô, eu conheci o cara, eu apertei a mão dele. Em 86 anos ele saiu no livro, falei, então deve ser verdade mesmo isso aí. Se ele não se manifestou contrário, né? É. Provavelmente seria verdade. E quando ele citou esse cara, porque os outros nomes que ele cita lá, não tenho a menor ideia de quem seja, né? Mas esse cara eu conheci, né? E é um cara, eu conheci, e é um cara famosíssimo. É como citar o Pelé, sabe? É a mesma coisa. Existiu, não é? Então, aí tem esse conceito de que Jesus, ele foi trazido para cá
Bom, que ele não é da Terra, ou seja, ele é um alienígena, isso é mesmo, eu acredito plenamente, né? Que ele era uma Ferrari, um motor de Ferrari dentro de um Fusquinha, por isso que ele sangrou sangue, né? E conseguia fazer o que os outros achavam que era um milagre, para ele era uma coisa banal, que era o reiki, que era a meditação, que era a levitação, que era a bilocação, que para ele, super evoluído, falou, Né? isso pra mim não é nada. Se a gente treinar, a gente consegue É. mesmo. É que nem a música nova do Alelá, Vós sois deuses, né? Falou, vocês podem fazer tudo que eu faço e mais. Né? Então, a gente tá falando desse conceito, né? Do Deus mal, do Deus da guerra. Ele veio pra cá e destruiu. E quantos Jesus não houve por aí, ao longo da história, que a gente nem sabe. De repente teve um Messias também lá no meio da África, onde hoje é a Gâmbia, que é um cara que pregou a mesma coisa, mas assim, a mensagem ficou lá, né? Jesus, por que a mensagem dele não ficou só ali, né? Porque ele teve os apóstolos saíram para divulgar isso, né? E eles estavam infiltrados no grande império da época, que era o Império Romano. Sim. E aí, no século IV, o imperador romano, que no meu livro Sirianos lá tem isso, que é uma canalização que eu fiz com a ajuda de uma outra pessoa, de que o imperador Constantino, que converteu o Império Romano ao cristianismo, ele nem tanto, mas ele converteu o Império Romano ao cristianismo, ele foi inspirado por sirianos para fazer isso. Que são guerreiros, né? Falando, eu sei que você quer guerra, né? A gente sabe que não dá pra tirar isso dentro de vocês. Não dá, só se a gente eliminar todos vocês. Então é o seguinte, faça a sua guerra que a gente vai ajudar você a ganhar a sua guerra, mas aí você leva o seu império nessa direção aqui. E aí o grande mendigo vilão do Império Romano, que foi crucificado, foi Jesus, virou o próprio império que castigou ele, crucificou ele, abraçou a causa, e são 2 bilhões de cristãos no mundo hoje, né? Virou o que virou. Né? E não só cristãos, mas como pessoas que entendem a mensagem, né? Que acho que é muito mais importante do que ser cristão, é entender a mensagem de Jesus, né? Eu não estou querendo fazer proselitismo de ninguém aqui, você não precisa ser cristão para entender a mensagem de Jesus, que é uma mensagem coerente, é muito simples, né? E ele fala, na casa do meu pai existem muitas moradas, que é a primeira coisa que está escrito no primeiro livro que eu escrevi, que é o Aliens Entre Nós. Na casa do meu pai existem muitas moradas. Pronto, tem gente, tem seres por aí. E o código de ética dele é bem simples, né? Faz pro outro o que você quer que faça pra você, isso. ama o outro como a si mesmo, acabou. Que é totalmente diferente da mensagem do Deus da Guerra. O Deus da Guerra quer que em tal momento do ano você pegue um carneirinho branco lá, o melhor que tem, ó, gasta seu dinheiro aí. Eu quero que você gaste seu dinheiro. Você tem que provar pra mim que você me ama. Que eu tô aqui no meu trono, você tem que provar pra mim que você me ama. Então você vai pegar as suas economias, em vez de você melhorar de vida, você vai comprar um carneirinho branco lá, e no dia X você vai lá, fazer uma tatuagenzinha no pescoço dele lá, e provar pra mim que você merece a minha atenção, né? Não faz sentido, né? Quem assim, manja, não dá nem pra comparar o meu conhecimento desse assunto com o dele, que fala sobre isso, é o Jean Valella, né? Ele é maravilhoso. Ele é um absurdo, né? Dá até vergonha de falar dele. Não, e é difícil até entender a profundidade com que ele fala. Eu demorei para entender quando ele começou a falar isso, eu achava um pouco loucura. Mas depois faz sentido, né? E aí vendo outros estudiosos falando dessa questão de que não há só um Javé, há outros querendo ser Javé por aí, né? Que são seres super evoluídos, né? Antiquíssimos, né? Multidimensionais, mas não são Deus. Eles não são Deus. Eles são demiurgos, né? Que se chama. Eles são criadores, né?
Demiurgo é uma palavra que não pode falar muito aqui nessa plataforma também, não. Ah, é? É. Isso é porque a gente vive num país democrático. Ah, sim. É. Mas essa política vem de fora. Vem de fora. É mundial, é. É mundial. É porque quando cita esse nome, se cita sempre pro lado mal, né? É. E eles estão nesse lado aí. Uhum. Eles estão. Isso tá bem claro. Essa questão do despertar, eu sempre imagino como um canal como o Paranormal Experience não tem 5, 6, 7 milhões de seguidores, tem 830 mil. Depois de 4 anos, 800 episódios, uma qualidade incrível de imagem, de som, tudo bem feito, convidados, 95% dos convidados muito bons. Nem sempre a gente acerta, às vezes a gente erra, principalmente eu, porque sou eu que chamo o pessoal. Às vezes eu acho que é um convidado bom e não é bom, né? Com todo esse público que tem, o canal não dá aquela estilingada. Não tem jeito. Eles não querem. Assim, não, isso aqui não pode virar igual o Podcast X, que inclusive eu e o Ale aqui produzimos, os 70 primeiros episódios. Não quero falar o nome deles aqui, porque houve uma questão... A gente sabe. Uma ruptura. Uma ruptura. E ele tem quase 6 milhões de... Agora ele começou a entrar na nossa seara. Copia os nossos convidados da lata, né? Mas antes chamava aquelas moças que trabalham naquela profissão mais antiga do mundo. Aqui a plataforma adora, aí adora. Sim, O jogador de futebol tal, que fala problema, pra mim fazer, nós fumo, né? Chama aquele bandido que cometeu o crime X, né? E aí, disparou, explodiu. Mas eu não sei nem se é só culpa do canal, viu? Eu acho que muito é o que as pessoas querem ver, né? Você vê, você posta um conteúdo... Você tem razão, mas eu acho que é uma mistura das duas coisas. É a falta de prestígio da plataforma para o tema, porque não é um tema que interessa para a plataforma. O despertar nunca é um tema que interessa para quem manda, em nada. Não, né? Quanto O despertar mais não cabeça, é. Então, assim, eles entregam pra gente o mínimo, a migalha. É o que eles nos entregam. Vamos entregar a migalha para eles, porque eles têm lá episódio com 2 milhões de visualizações, e isso gera um picuá danado pra gente aqui. Deixa eles trabalharem pra gente. São escravos nossos. A gente não paga nada pra eles. Hoje, sexta-feira, eu tô aqui em São Carlos, mas teve 16 horas uma gravação, o Ale e o Guru lá, malhando na gravação com os técnicos, a gravação para passar outro dia, e agora, às 19h30, não sei nem que horas são aqui agora, talvez estejamos próximos. Um ao vivo. E pro YouTube jogar 2 comerciais deles a cada 5 minutos no ar, para quem tá assistindo e para quem não paga o YouTube Premium, né? Vão querer parar a gente? Não, para quê? Estamos fazendo eles faturar bonito. Não paga muito pra gente não, viu? Não deixa você crescer, mas também não... Mantém na rédea, né? Faz, né? Porque deu certo. O Paranormal Experience foi o primeiro programa. Hoje, da conta que eu tenho, são 26 programas iguais ao Paranormal. Inclusive esses grandes que eu falei, que viram que esses temas as pessoas têm interesse, chamam... Convidado que vai lá no Paranormal Explode, eles chamam, né? Então a gente faz o trabalho quase para todo mundo. Vai lá no Paranormal, o convidado vai mais ou menos, ninguém chama. Vai no Paranormal, Explode, esses outros canais chamam, né? Muitos desses canais eu acredito que não vão sobreviver, porque é muito caro manter estúdio, vocês sabem, vocês estão aqui em estúdio. Manter estúdio e tudo mais. E dar continuidade também, né? Você teria que ter uma rede de relacionamento gigantesca, né? Para vocês que estão em São Paulo é difícil, imagina pra gente aqui, né? Presencial complexo. É muito mais difícil para quem tá fora de São Paulo, Lá você consegue fazer, porque o São Paulo é o centro ainda, né? As pessoas vão para São Paulo, né? As pessoas vão para lá. Vem gente do mundo inteiro para participar do Paranormal. A gente não paga nada. Passagem, hotel, desculpa, a gente não tem condições de pagar. Não, então eu vou. E as pessoas vêm. Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Japão, Estados Unidos, França, Portugal, Suíça, Itália. O pessoal paga e vai lá. Porque sabe que
é a grande vitrine, tem credibilidade, né? Fala um pouco das rádios e da revista. Que é Então, as projeto rádios, novo. a gente percebeu um nicho aí com rádio online, é uma tendência. Nos Estados Unidos também, as rádios por aplicativo, que as pessoas já não têm mais aparelho de rádio, né? É. E o som do carro tem aparelho de rádio, mas tem Bluetooth, né? Então você põe no seu celular, que é o aparelho que todo mundo tem, e você ouve, ele consome muito menos banda do que um vídeo, né? Então as pessoas, principalmente nos países mais pobres como o Brasil, onde as pessoas contam os dados, o uso de dados, né? Quando ele é áudio, ele gasta muito menos dados do que um vídeo. E a pessoa pode ouvir as rádios quando ela está fazendo alguma atividade que ela não pode usar os olhos. Quando ela está dirigindo, quando ela está cozinhando, Uhum. quando ela está correndo, fazendo trânsito, um jogo, né? tá, no trânsito. Então, a gente se surpreendeu, né? Foi um sucesso, tem muito o que crescer ainda. A gente se surpreendeu com o público que tem no Japão, tanto que a gente fez o evento da rádio no Japão, presencial, já no ano passado, em final de setembro de 2025. Querem outro, a gente está indo para lá de novo agora em setembro de 2026. Bacana. Já com vários outros comunicadores da rádio, né? Então, surpreendeu. E aí a gente resolveu, bom, já que nós fomos na contramão dessa história da rádio, vamos fazer uma revista. Que ninguém mais faz revista. Ninguém mais é revista. Só que todo mundo quer revista. É uma coisa sofisticada, caro. Ficou linda a revista. cara. Falando isso, você trouxe a minha revista? Não, eu não trouxe. Sabe por que eu não trouxe? Eu mandei pelo correio e ainda não chegou. Mas vai chegar. Não chegou da Suzy, que é no Morumbi. Não chegou do Marluz ainda. As pessoas ainda estão recebendo. A gente manda, chama impresso módico. Uma modalidade dos correios só para impresso, que é um pouco mais barato. Mesmo assim, sai caro por exemplar, né? Mas as pessoas pegam na mão, elas veem, é um outro valor que se dá, vira algo colecionável. Aí nós Sim. vamos abrir para quem quiser comprar e tudo mais. Então, esses são os projetos do momento. O Alê, com a carreira musical dele, né? Que ele não tem a aspiração de ser cantor, mas ele quis cantar. Aí ele compôs as músicas. Se você olhar no Instagram do Alê, e você vir as pessoas que estão postando, que estão cantando as músicas dele, um monte de celebridade está cantando as músicas Que dele, legal. posta e manda para ele. Então a gente deu para onde a maré estava indo e falou assim, tá bom, mas vamos para o outro lado. O nosso público é um público mais velho, né? O nosso público é 40 a mais, 65% feminino e com de alto poder aquisitivo, que são as pessoas que lá da pirâmide de Maslow, que elas não estão tão preocupadas com problemas do cotidiano. São pessoas que estão preocupadas, conseguem ter tempo para se preocupar com a espiritualidade. Então, essas pessoas gostam de coisas diferentes. Ela gosta de uma revista, que quando ela pega aquele papel, ela sabe, isso custou caro. Isso aqui que eu ganhei, o que eu comprei, isso aqui custou caro. Aí dá valor. Né? Aí dá valor. E deu trabalho, né? E dá trabalho. Mas A ficou revista lindo, eu vi. vai demorar um tempo para a gente, para transformar isso em lucro. Não é tanto o nosso objetivo. A hora que a gente empatar, a gente está contente, porque é um cross-marketing das nossas mídias. Um divulga o outro. Sim. E ajuda tudo a crescer. Bacana. Edu, valeu. Muito obrigado pelo convite. Obrigada Muito Já obrigado. acabou? por ter vindo. Quanto Acabou. tempo? 31 minutos e 13 segundos. Não, 15, deu uma 16. hora, né? 1 hora os 2 programas. Não, mas isso. teremos outros, né? Teremos? Então, combinado. Abrir pra gente. Obrigado por abrir esse espaço. Obrigado Pra gente. vocês. Uma alegria muito disposição. grande te receber. Estou quase sempre aqui em São Carlos, só me chamar. Beleza. Tá bom. Obrigada. Muito obrigado.